minha gente, o que aconteceu no dia 7 de outubro? Com centenas de pessoas de Israel, que isso realmente não deveria ter acontecido, isso acho que não se discute. E com que brutalidade, crueldade, isso ali não tem o que questionar, né, gente? Isso acho que todos nós temos o mesmo pensamento. Mas o que a resposta dos israelenses a esse atentado do dia 7 de outubro tem, muitos de nós questionamos. Porque atinge muitas crianças, muitas mulheres, e se trata realmente de milhares de pessoas. E agora, então, o Tribunal de Justiça Internacional fez um julgamento severo e colocou sanções contra Israel. A África do Sul entrou com uma ação contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. E o tribunal obriga Israel a tomar medidas preventivas imediatas. No caso da África do Sul contra Israel, o Tribunal de Justiça Internacional tomou uma decisão de emergência hoje, na sexta-feira. Israel deve tomar medidas imediatas para prevenir a morte em massa em Gaza. No entanto, o tribunal não pôs fim à operação militar. Muitos esperavam que talvez acontecesse agora uma mudança, mas pelo menos na operação militar nós não vamos ver no futuro próximo. Israel deve tomar imediatamente todas as medidas necessárias para evitar a morte em massa contra os palestinos no âmbito da guerra em Gaza. O tribunal decidiu isso na sexta-feira, hoje, com uma ordem provisória no caso de morte em massa movido pela África do Sul contra Israel. O tribunal concedeu apenas parcialmente os pedidos urgentes da África do Sul, porque não ordenou a solicitada suspensão imediata da operação militar. Em vez disso, Israel é obrigado a tomar medidas de proteção para garantir que as ações militares não violem o artigo 2 da Convenção. Israel também é instado a melhorar a situação do abastecimento em Gaza e a sancionar os incitamentos à morte em massa no país. Israel deve documentar as medidas num relatório dentro de um mês. A ordem foi emitida por grande maioria dos juízes, 15-2 e 16-1, respectivamente. A África do Sul entrou com uma ação judicial no final de dezembro. No processo principal, a África do Sul acusa Israel de mortes em massa contra a população palestina em Gaza. A morte em massa, de acordo com o artigo 2 da Convenção sobre morte em massa, inclui todos os atos que são capazes de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. Tais atos incluem, entre outros, matarem membros do grupo, causar sérios danos físicos ou mentais, impor intencionalmente ao grupo condições de vida que possam causar destruição física total ou parcial e a prevenção de nascimento. O tribunal
referiu-se a todas essas variantes no seu despacho. Tanto o Estado de Israel como os militares israelitas devem garantir que nenhuma dessas ofensas seja cumprida. De acordo com o tribunal, existem, portanto, provas suficientes de que alguns ou mais dos atos, morte em massa, mencionados no artigo 2 da Convenção, estão a ocorrer como parte da operação militar de Israel. O Tribunal de Haia determinou inicialmente a sua jurisdição sobre o processo. Israel tem agora de responder perante o tribunal, embora não tenha efetivamente se submetido à jurisdição. No entanto, a jurisdição do Tribunal de Haia decorre no artigo 9 da Convenção da Massa em Morte, na qual Israel e a África do Sul são signatários. Além disso, a maioria dos juízes do tribunal deixaram claro que consideravam plausível a declaração dos fatos da África do Sul. Como prova, a África do Sul refere-se a várias declarações de organizações da ONU e de organizações como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou a situação em Gaza de crise da humanidade, como a África do Sul é citada no processo. E na hora, quando eles entraram com o processo contra Israel, a África do Sul citou, isso foi em dezembro já, citou o número de mortos em Gaza. Então, cerca de 23 mil naquela época. A maioria mulheres e crianças, bem como as 7 mil pessoas presas sob os escombros, presumivelmente mortas, os milhares de feridos e 85% da população deslocada. 85%, gente. Depois, houve a infraestrutura destruída ou danificada e a ruína de cerca de 355 mil casas palestinas, ouviu o tribunal. Gente, vocês já podem ver, nós sempre de novo temos imagens. Nós agora, a gente se encontra no quarto mês já, e nós estamos vendo que o conflito vai se estendendo a cada semana, Cada vez mais países, grupos estão sendo envolvidos nesse conflito. Pois bem, gente, gostaria muito de saber também a sua opinião, se realmente vai ter alguma mudança com a decisão do tribunal e o que é que vocês pensam a respeito. Gostaria muito de vocês comentarem debaixo desse vídeo sobre o seu ver das coisas. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até mais!